Estamos ao vivo. Bom dia, pessoal. Então, estamos na nossa 22ª aula. Semana passada não teve aula porque era homenagem dos Dias dos Pais, então tinha como faltar lá na escola da Alice, né, da minha filha. Bom, mas sem problemas, a gente continua na nossa programação normal. E hoje teremos aula de probabilidade. Probabilidade é um assunto muito legal na matemática. Para mim, é um dos assuntos mais legais, assim como análise combinatória. Um dos assuntos que eu mais gosto são geometria e probabilidade de análise combinatória. Não sei como que é para o Fábio isso. Eu gosto de análise combinatória. A geometria eu curto, mas a análise combinatória porque é pensamento o tempo todo, né? E aí incluo probabilidade também. Porque também, e tem uma outra coisa, além de gostar, eu acho a mais difícil, tá? De ensinar e de aprender a pensar desse jeito. Sim, é verdade. Aí eu estava lendo um pouquinho sobre... A probabilidade surgiu... se você for fazer uma comparação com outras coisas, recentemente, né? Sim. E isso se reflete no pensamento das crianças também. Parece que o Piaget levantou essa bola aí, né? Que o pensamento do acaso, de probabilidade na criança vem depois do que as outras coisas, como a aritmética, por exemplo, né? Entendimento. Não sei se você sabe alguma coisa desses matemáticos aí, Fábio, da história da matemática. Eu só coloquei porque eu... Não, é isso mesmo, assim. Por que acontece? Dá para perceber, né, até pelas questões também, que é uma questão de previsibilidade, né? É como se a gente pudesse prever o caos. A probabilidade é mais ou menos isso. O mundo é um tremendo caos e a gente possa prever. E ele se desenvolve muito mais pautado inicialmente para a questão de jogos, né? Porque, assim, eu quero saber qual é a minha, né, previsibilidade. Será que eu posso ganhar? Será que eu não posso ganhar? Entendeu? De que maneira? Ou seja, será que as possibilidades ali são favoráveis a mim ou não? Então, nesse sentido, é que a probabilidade se desenvolveu, inclusive para depois para coisas que envolvem banco, economia e essas coisas todas. Mas não tem muito o que falar, não. Porque são coisas mesmo desses matemáticos aí. Primeiro, eles pensaram em jogos. Ponto. Sim. E aí, por curiosidade, no 9º ano, né, quando eu estava no 9º ano, eu ensinava poker. Quem conhece poker Texas Hold'em? Nossa. Como uma forma de mostrar para eles uma aplicabilidade da probabilidade, né? Então, tinha uma aula dedicada para poker. Bom, a gente pode começar a falar sobre probabilidade pensando em diferenciar, né, a probabilidade de outros campos da matemática e pensar nessa diferença entre experimentos determinísticos e não determinísticos ou aleatórios, né? Então, um experimento determinístico o resultado de um evento determinístico pode ser previsto antes dele acontecer, né? Fixando as mesmas condições, o resultado sempre será o mesmo em todas as vezes que esse evento ocorrer, né? Então, isso ocorre na física clássica, né? Quando a gente estuda lá movimento uniformemente acelerado, movimento uniforme, lançamento de objeto, ótica. Então, dadas as condições iniciais, a gente consegue prever, sei lá, o carro está a 100 km por hora, por 1 hora, quanto que ele vai percorrer, né? Então, esses experimentos, eles podem ser previstos, digamos assim, sem o experimento ocorrer, né? Por outro lado, o experimento aleatório ou não determinístico é possível saber a probabilidade do resultado, mas não a exatidão do que irá acontecer. Mesmo que realizado em condições idênticas, pode ser se ter diferentes resultados. Então, por exemplo, quando você lança um dado
digamos que você lance o dado da mesma maneira sempre, de uma mesma altura, né? Quando ele cai no chão, você não tem a previsão de que ele vai sempre cair numa mesma face, certo? Digamos que você lance um dado numa determinada altura, sem vento nenhum, no vácuo, sei lá. Aí você lança. Aí a primeira face deu 6. Aí a segunda vez que você vai lançar, você não tem uma garantia que vai cair o 6 de novo, né? Outros exemplos, o valor a ser pago na sua conta de luz no próximo mês, né? Você pagou conta de luz aí um monte de meses durante sua vida, mas você nunca tem certeza de quanto vai ser a sua conta no próximo mês. A seleção brasileira de futebol ser classificada para a próxima Copa do Mundo. A gente pode até pensar que é uma probabilidade maior que 50%, né? Pelo histórico da seleção brasileira sempre ter conseguido se classificar, né? Mas a gente não tem essa garantia, tá bom? Então, outros exemplos aí, vou jogar na Mega Sena, né? Você tem uma chance de não sei quantos milhões, jogar cara e coroa, jogar dados, pegar uma bolinha aleatória aí, numa urna, né? Sem você observar, tem uma chance para pegar amarelo, tem a probabilidade de pegar amarelo, tem uma outra probabilidade para pegar essa outra marrom aí, certo? Deixa eu fazer um adendo. Imagina o seguinte, imagina dentro dessa urna, se as bolinhas amarelas tivessem um tamanho e as bolinhas marrons tivessem outro tamanho. Na cabeça de vocês, assim, ó, qual é a probabilidade de eu chegar, meter a mão ali e pegar uma bolinha amarela, sabendo que a bolinha amarela é pequena? É 100%. É só eu ver o tamanho de uma da outra e meter a mão e pegar. Então, a probabilidade também tem uma questão que só é possível calcular a probabilidade de alguma coisa quando as coisas têm as mesmas condições de ocorrer, né? Que a gente chama de eventos aleatórios, mas equiprováveis. Ou seja, se tiver condição diferente, não é possível calcular uma probabilidade de ocorrência, né? Pelo menos que seja fidedigna. Essa é uma questão também interessante para a gente pensar até para o dia a dia mesmo. Sim, verdade. Eu estava lembrando de um vídeo que tem passado no Instagram, não sei se vocês viram, é um monte de bolinha colorida assim no alto, aí a pessoa tira uma madeira e as bolinhas começam a cair, e aí elas caem todas certinhas, cada caixinha é uma cor, não sei se vocês já viram isso. Aí tem amarela, verde, vermelha, azul, etc. E obviamente que aquilo é uma montagem de computador, né? Enfim. Você falou das bolinhas, lembrei desse caso. Sim, é isso mesmo. Bom, a probabilidade de ocorrer um evento, de um determinado evento. Então, a gente define a probabilidade como a razão entre a quantidade de eventos favoráveis e a quantidade de eventos possíveis, que a gente vai chamar de espaço amostral, né? Olha só que coisa legal, né? É olhar para a probabilidade como uma medida. Porque se eu estou comparando duas coisas, o que é medir? Medir não é comparar uma coisa com outra. Então, probabilidade é uma medida, né? Então, é quase uma medida de estimativa, por exemplo. Se eu quisesse extrapolar assim, fazer uma estimativa daquilo que pode ou não ocorrer. Então, na verdade, probabilidade é uma medida. Sim. Então, voltando aqui nos exemplos, né? Você pode perguntar qual a probabilidade de sair jogado uma moeda com a probabilidade de sair cara, né? Então, se você tem com a probabilidade de sair cara, a quantidade total de possibilidades para uma moeda ou é cara ou coroa. Então, são duas possibilidades e o evento cara é uma delas. Então, probabilidade meio, e é interessante que a gente saiba também que esse meio pode ser representado por 0,5, pode ser representado por 50/100, né, ou alguma fração equivalente a meio, ou 50%. Então, tem todas essas possibilidades de representação para a probabilidade, né? Perguntas. A probabilidade de ocorrer cara ao lançar uma moeda honesta é 50%. Isso aí, né, a gente assume como verdadeiro.
Isso significa que ao lançar essa moeda 100 vezes, ocorrerão 50 caras? O que vocês acham? Eu não estou vendo o chat. O que vocês acham? Vai sair 50 caras? Só porque a probabilidade é 50%, então vai sair 50 caras ao lançar 100 vezes? João falou que não. Então, essa é uma pergunta interessante para se fazer, né, para os professores que estão aí presentes. Sim, João. Porque eu fico, não sei se você, Fábio, quando eu vejo uma notícia, né, e os repórteres falam assim, 1 em cada 2 brasileiros acontece alguma coisa, alguma pesquisa estatística aí, né? Sim. Quando você fala essa frase, sei lá, digamos que seja 25%, aí você fala 1 em cada 4 brasileiros está desempregado, alguma coisa desse tipo, tá? Essa frase dá a impressão de que quaisquer pessoa, 4 pessoas que você pegue na rua, uma delas com certeza vai estar desempregada. Eu não gosto muito dessa colocação. Toda vez que eu escuto, sei, me causa eu fico pensando assim, pô, as pessoas elas podem se enganar com relação a isso. Não sei como é que você vê isso, Fábio. Até para os colegas professores também, eu acho que para os alunos também que estão aqui, que vão fazer prova, e depois vão, obviamente, traçar suas vidas cientificamente falando, academicamente falando, essa é a diferença entre probabilidade e chance, Léo. Uhum. Porque a gente, às vezes, usa a probabilidade como chance de alguma coisa acontecer. Mas isso não é assim. Inclusive, chance é uma medida estatística diferente de probabilidade, né? Porque a cada 5 pessoas do mundo, uma é chinesa. Ótimo, Luiz. Ele falou que não queria ter o 5º filho porque a cada 5 pessoas, uma é chinesa. Se 4 não foram, a 5ª ele não quer ter o filho que vai ser chinesa. Sensacional essa piada. É exatamente isso. Então, o que acontece? Chance é uma coisa diferente de probabilidade, né? Chance de ocorrer, você compara quem é com quem não é, e a interpretação disso, ela é muito difícil. Por isso que certas notícias, né, cara, assim, a gente, infelizmente, como a gente não tem uma visão escolar, acadêmica perfeita, elas trazem sentidos diversos para aquela notícia. Então, quando você fala esse tipo de coisa, está falando de chance de ocorrer. Mas chance de ocorrer, vou dar um exemplo aqui diferente, assim, é como a questão dos grandes números. Vamos lá. Se eu falar de probabilidade, se eu lançar agora probabilidade de lançar uma agulha, imagina que eu estou lançando uma agulha numa reta numérica de números reais, beleza? Números reais. Números reais tem racionais e irracionais. Eu vou lançar uma agulha e ela vai tocar na reta de números reais. Se eu perguntar para vocês assim, na cabeça de vocês, qual é a probabilidade de acertar um número racional? Né? Já que eu tenho racionais e irracionais, qual é a probabilidade de eu acertar um número racional? Alguém tem ideia aí, professores e alunos? Ou faz uma estimativa? Qual seria a probabilidade? E essa é uma coisa interessantíssima. Uhum. Ó, para quem está com medo de falar, eu vou falar para vocês. A probabilidade de acertar um número racional é 0. É 0. Eita, professor, então quer dizer que não acontece? Não, porque eu estou falando de outra coisa. Estou falando de um conjunto infinito. E dentro de conjuntos infinitos, a interpretação desse 0 não é a mesma para conjuntos finitos. Então, cada coisa que a gente noticia tem uma interpretação. Então, por exemplo, essa questão de falar isso que o Léo trouxe como notícia, né? 1 a cada 3 brasileiros, vamos dizer assim, é desempregado, ele está dentro de um universo
de números grandes, de interpretação, que na verdade pode passar a ser interpretado como chance, não probabilidade, são coisas diferentes, sabe? São medidas diferentes, medem coisas diferentes. E aí, para a galera, depois que quiser saber por que é zero, depois a gente conversa por que é zero, e mesmo assim tem a possibilidade de ocorrer. E racional é 1, né? A probabilidade é 1. Qual? A probabilidade de ser um irracional é 1. Sim, isso não quer dizer que possa não ocorrer, ou seja, é 1 e ainda assim pode não ocorrer. Porque é outro tipo de interpretação, é outro tipo de conjunto numérico. Tem a ver com infinito, né? Infinito. Exatamente. A infinitude muda tudo, né? O conceito de infinito muda tudo. Muda tudo. Coisas muito estranhas no infinito. Exatamente. Enfim. Então, mas essa piada do João eu vou usar. Na verdade, a gente precisa verificar a chance de uma moeda naquele momento, né? A moeda pode ter saído 10 vezes cara, não significa também que, porque 50%, já que saiu muitas caras, a próxima probabilidade é maior de sair coroa, né? Não, a cada momento que você joga a moeda, a probabilidade vai ser meio, independente do que aconteceu no passado, né? Sim. Que é essa próxima pergunta. Suponha que você tenha lançado a moeda 20 vezes e que tenha observado a face cara 19 vezes e a face coroa uma vez. Se você lançar esta moeda mais uma vez, qual a probabilidade da face voltada para cima resultar em cara? Né? Então, se for uma moeda honesta, a resposta é 50%. Certo? Agora, suponha que você tenha uma moeda que você não sabe se ela é honesta ou não, você pode criar a hipótese de que você tem uma moeda não honesta ali, né? Então, Sim. você só consegue verificar isso se você fizer o lançamento dessa moeda uma quantidade enorme de vezes, né? Então, olha só, Léo, até para tá ali entre parênteses chance, né? Não é a mesma coisa, tá, gente? Na estatística, a probabilidade é uma coisa, a chance é outra. Eu pedi pro Léo tirar ali. Chance é outra coisa. Probabilidade você vai comparar, né? Como ele falou ali, a quantidade de eventos que você quer que seja favorável ao que você quer, com o total. Chance não é isso. Chance você compara entre os favoráveis e os desfavoráveis, por exemplo. Então, sabe de onde eu tirei esse texto, cara? De onde? Lá do livro aberto. Então, tá errado. Pois é. Livro aberto, lá do ímpar. Ok. Tá errado. Introdução à probabilidade. Então, a gente tem as definições clássicas aí. Espaço amostral é o conjunto que compreende todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então, exemplo, você tem um dado, né? Os eventos possíveis são os números dentre 1 a 6, certo? E evento é qualquer subconjunto do espaço amostral, né? Para o qual faz sentido atribuir uma probabilidade. Beleza? Propriedades da probabilidade. Probabilidade P de um evento aleatório é o número entre 0 e 1. Então, isso é uma coisa que, sei lá, muitos professores não ressaltam isso, né? Número entre 0 e 1. E é meio esquisito para estudantes ouvir isso, né? Porque a gente pensa em porcentagem, por exemplo, 20%. Né? E muitos estudantes não atentam que 20% é um número entre 0 e 1, dentre 0 e 1, certo? Então, o 0 você pode chamar de 0%, e o 1 você pode chamar de 100%, ou 100%, tá? Então, a probabilidade é um número que está nesse intervalo fechado aqui, né? 0 a 1, ok? E quando a gente define, quer dizer, se o evento é impossível de acontecer, a gente atribui probabilidade 0, certo? Se o evento é certo de acontecer, a gente atribui probabilidade 1, ou 100%.
E quando o evento é complementar, a gente pode simplesmente calcular 1 menos a probabilidade do evento. Esse é um pensamento que a gente vai utilizar bastante em alguns problemas de probabilidade. Né? Em vez de calcular a probabilidade do evento que se perde, a gente pensa no complementar. Né? Então, exemplo, probabilidade de não sair 1 ou 2 no lançamento de um dado. Você pode pensar na probabilidade de... O que é a probabilidade de não sair 1 ou 2? Então, se a probabilidade de sair 1 ou 2 é igual a 2 em 6, a probabilidade de não sair 1 ou 2, a gente vai calcular como 1 menos 2 sextos. E esse 1 aqui você pode reescrever ele como 6 sobre 6, e aí você tem 4 sextos. Ok? Então, esse é um pensamento que a gente vai utilizar bastante em alguns tipos de exercícios aí. É igual na análise combinatória, né? Que às vezes é mais fácil a gente pensar no que não acontece e tirar a diferença do total, certo? Muito bem. Para quem está com a apostila aí, página 168, Enem 2021, do ano passado, segunda aplicação. Vamos dar uma olhada nessa questão. A senha de um cofre é uma sequência formada por 8 dígitos. Então, vamos botar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. São algarismos escolhidos entre de 0 a 9. Então, a primeira coisa que você precisa pensar e perceber é que toda vez que ele fala de 0 a 9, muitos estudantes acham que tem apenas 9 números. Né? Tá? Então, tomem cuidado que isso aqui é falso. Né? De 0 a 9 não tem 9 números. Então, você pode pensar o seguinte. De 1 a 9, aqui sim tem 9 números. Tá bom? Beleza? Então, para ficar claro, quais são os números de 1 a 9? 1, 2, 3, até 9, só tem 9, certo? E quando você coloca o 0, você tem o 10º número. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma coisa para se atentar. São 10 algarismos aqui. Que a gente considera, de 0 a 9. Ao inseri-la, o usuário se esqueceu dos 2 últimos dígitos. Então, esses 2 últimos dígitos aqui ele não sabe. E forma essa senha. Lembrando somente que esses dígitos são distintos. Ok? Então, significa que não pode ter, por exemplo, 00, 11, 22. Digitando ao acaso esses 2 dígitos esquecidos, a probabilidade de que esse usuário acerte a senha na primeira tentativa é. Então, como é que a gente pode fazer esse problema? A gente pode pensar o seguinte. Quantas possibilidades existem para digitar 2 números, sabendo que eles são distintos? Né? A gente poderia pensar no espaço amostral aqui. Né? No espaço amostral. Então, você tem 10 possibilidades para o primeiro, né? No caso, o sétimo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7º número aqui e o 8º. Tem 10 possibilidades para o 7º e tem 9 possibilidades para este 8º. Significa que você tem, no total, de 90 possibilidades para esses 2 últimos algarismos aí. Certo? E para acertar, na primeira, você só tem uma, certo? Ok? Então, a probabilidade, no caso, 1 em 90. Letra B, de bola. Alguma dúvida? Só um momentinho, né, Léo? Aqui tem Eu uma coisa.
Fábio tem uma colocação para fazer aí. Tem uma coisa, assim como teve uma questão de logaritmo que eu acabei dando uma contestada, e o outro também na aula, acho que foi anterior de análise combinatória, mas tem coisas que a gente precisa realmente pensar, né? E aí, até professores também, quando forem escrever suas questões. Só um instantinho. Não, bota a lista de presença do que eu acabei de ver aqui. A lista de presença, por favor, depois. O que acontece? Quando a gente pega a redação dessa questão, olha só, lembrando somente. Então, olha só, quando eu falo lembrando somente que, ou seja, a única coisa que ele lembra, né, que esses dígitos são distintos. Só que quando ele fala esses dígitos, tem um problema de língua portuguesa aí. Ele está falando de todos eles, ou seja, de todas as sequências, de todos na sequência, ou só desses dois. E aí, quando ele fala que esses dígitos são, quem disse que os outros não são? Porque ele está falando que o somente ali se diz a lembrar somente disso, e não que somente esses. Olha só, isso mudaria também o entendimento. Porque do jeito que lá resolveu, parece que lembrando que, como se eu estivesse trocando, do jeito que o Léo resolveu, a interpretação é lembrando que somente estes, porque aí eu estou falando desses dois últimos, e aí já mudo também o pronome demonstrativo, porque quando eu uso esses, eu estou falando de algo que na frase estaria ali mais amplamente distante, e o estes mais próximo. Essa questão tem muitos problemas de redação. A inversão do que com somente e o pronome demonstrativo esses. Porque olha só, vamos pensar o seguinte, se eu uso estes, eu estou falando dos dois últimos, lembrando somente que esses dígitos, eu posso dizer que todos os dígitos são distintos. Se todos os dígitos forem distintos, eu não vou testar 10, certo? Porque 6 eu lembro. Então, só sobraria para eu pensar ali em 4. E, obviamente, não teria resposta nenhuma ali. 4 no primeiro e 3 no segundo, daria 1 sobre 12. É verdade. Né? E aí, de novo, mesmo que não fosse isso, o fato dele lembrar que esses dígitos são distintos não está dizendo que somente esses são distintos. Ele disse, do jeito que está ali, é a única coisa que ele lembra. Lembrando somente. Né? E não lembrando que somente esses são distintos. Porque ainda assim poderia dar essa interpretação. Somente esses são distintos? Não é isso que está escrito ali. Então, é um problema de redação que cabe contestação, até para os professores aí quando forem falar suas aulas, cabe contestação sim, porque já passou, e eu não tive, eu estou vendo agora a questão. Exatamente. Então, a gente é preciso ficar atento, né? Porque muitas redações podem dar dupla interpretação e aí pode não ter gabarito, certo? Deixa eu pegar aqui a lista. E questões de análise combinatória em geral, né, que envolvam também a probabilidade, elas precisam estar muito bem delineadas, porque senão ela vira uma questão aberta. Fala assim, se for isso, é isso, se for isso, é aquilo, se for isso, é aquilo. Beleza, para uma questão discursiva, tá ótimo, você pode trabalhar com se, depende otimamente. Mas para questões que têm distratores muito bem definidos, esses distratores, inclusive, nem entraram ali, né? Só entraram questões, nem são distratores bons, vamos combinar. 100, 90, 2/8, na minha opinião, né? Maravilha, vamos dar uma olhada na questão 4, Enem 2020, para digital. Um apostador deve escolher uma entre 5 moedas ao acaso e lançá-la sobre uma mesa, tentando acertar qual resultado, cara ou coroa, sairá na... Espera só um pouquinho, deixa eu pensar uma coisa aqui, Fábio. Não, eu estava pensando numa outra forma de resolver essa questão, se fosse essa interpretação que eu dei na primeira, né?
digamos que a senha fosse, sei lá, 2 e 7, tá? Você pode pensar na probabilidade de acertar a primeira, né? Probabilidade de acertar o primeiro dígito vezes a probabilidade de acertar o segundo, né? Então, a probabilidade de acertar o primeiro é 1/10, e a probabilidade de acertar o segundo é 1/9, né? Tá? Então, a probabilidade continuaria sendo 1/90 avos. Tá, é legal a gente pensar em várias soluções, certo? Porque, claro que, assim como a análise combinatória, tem várias possibilidades para você fazer a contagem, né? As combinações, etc. Na probabilidade também você tem, existem caminhos diferentes, raciocínios diferentes que levam ao mesmo resultado e que ambos os caminhos são corretos. Tá? Então, você pode pensar nessa sequência, né? Acertar o primeiro dígito e acertar o segundo. Beleza, pessoal? Então, muitas questões a gente vai usar esse raciocínio aqui, né? Da multiplicação das probabilidades. Ok? Então, voltando aqui no apostador, ele deve escolher uma entre 5 moedas ao acaso e lançá-la sobre uma mesa, tentando acertar qual resultado, cara ou coroa, sairá na face superior da moeda. Suponha que as 5 moedas que ele pode escolher sejam diferentes. 2 delas têm cara nas 2 faces. Então, vamos tentar desenhar aqui. Como é que eu vou desenhar isso aqui? Uma face tem cara e cara na outra face, né? 2 moedas cara a cara. Uma delas tem cara coroa. Vamos botar uma outra cor aqui. Uma delas tem cara coroa na outra. E 2 delas são normais. Oh, desculpa, coroa, né? Coroa, e 2 delas são normais. Normais, ou seja, cara de um lado, coroa do outro. Cara de um lado, coroa do outro. Ok? Nesse jogo, qual é a probabilidade do apostador obter cara no lado superior da moeda lançada por ele? Muito bem. Eu pensei numa solução, né, quando eu fiz esse problema pela primeira vez, mas eu acho que pode existir outras soluções. Eu vou apresentar a minha, tá? Como é que eu pensei? Eu pensei o seguinte: você pegar uma dessas moedas e depois lançar e obter cara, seria o equivalente a eu ter todas essas moedas, quer dizer, seria equivalente a eu ter uma urna e dentro dessa urna eu ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartões. Tá? E eu vou pegar um cartão aleatoriamente. E a probabilidade de sair cara é quanto? Essa foi o jeito que eu pensei. Não sei se o Fábio pensou de um outro jeito. Então, uma primeira solução seria: bom, nós temos tem 10 possibilidades, né? Então, a pergunta é a probabilidade de sair cara. Você tem 10 possibilidades no total, e você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Então, 6 em 10, 60%, ou, se você simplificar, 3/5. Eu pensei assim também, porque, olha só, o que a gente tem que lembrar quando vai estudar a probabilidade? Probabilidade é a comparação entre o que eu quero e o total.
Ou seja, quantos daquele tem em relação ao total. Então, por exemplo, quantas possibilidades tem para ocorrer cara nessa situação? 6. E quantas tem no total? 10. Então, é simples comparação entre o que você quer e o total. Probabilidade tem que estar sempre com isso na cabeça. Eu estou comparando uma coisa com o total que eu quero. Uma coisa com o total que eu quero. Pronto. E esse pensamento que o Léo fez aí é o meu também. Assim, eu vejo só qual é a quantidade de possibilidades. E aí, quando a gente fala possibilidades, às vezes a gente consegue contar um por um, que é a contagem direta, ou às vezes a gente vai precisar contar indiretamente, como usando artifícios da análise combinatória, né? Então, às vezes a contagem não dá para fazer um por um, a gente precisa contar usando a análise combinatória. Por isso que está muito associado probabilidade com análise combinatória, porque tem a ver com contagem. Deixa eu pensar numa outra solução aqui, peraí. Eu não consegui pensar, não. Eu pensei o seguinte, qual a probabilidade de sair cara, ou coroa? Aí tirar do total, entendeu? Tentar fazer o complementar. Aí Mas tem que ser por esse meu raciocínio. Não sei, alguém fez uma solução diferente aí? nesse caso, qualquer outro seria mais rebuscado. É, eu pensei assim, se você tirar a moeda verde, você com certeza não vai sair caro. Uhum. É um quinto. Se você tirar a moeda verde, tirar a cara a cara, para tirar cara a cara é um quinto, e aí você não tem chance de sair caro. Né? A probabilidade de sair a moeda cara coroa é 2 em 5, né? E aí tem 50% de... Aí tem 50% de não sair coroa. Eu vou te falar, qualquer outro pensamento para mim fica rebuscado até para explicar. Igual a um quinto. Então, ou isto... Ou isso. Aí você soma. Né? Isso. Aí dá 2 quintos. Olha que beleza. Mas aí daria que dá 3 quintos. Não, mas então, isso é o que eu não quero. Isso aí, então. Aí o que eu quero é complementar. Olha que beleza. Vocês entenderam o que eu pensei, pessoal? Olha só. O pensamento aqui é o que eu não quero, tá? O que eu não quero. O que eu não quero? Eu não quero que saia cara, coroa. Então, qual a probabilidade de sair coroa? Se eu pegar essa moeda verde, com certeza sai coroa. Tá? Só para definir. Uhum. O K é coroa. E o CA é cara. Então, eu tenho um quinto de possibilidade de sair coroa. Se eu pegar a moeda verde. Ou é pegar a moeda azul, certo? Qual é a probabilidade de eu pegar a moeda azul? 2 quintos. Né? Então, qual é a probabilidade de pegar a moeda cara e coroa e sair coroa? É 2 quintos vezes 50%. Concorda? Meio. E isso dá um quinto. Né? Se eu simplificar 2 com 2 aqui, isso aqui dá um quinto. Aí. Então, qual é a probabilidade de sair coroa? Ou você pega a verde, que é um quinto, ou você faz essa sequência. Pega a azul e sai coroa. Mais um quinto. Tá? Então, a probabilidade de sair coroa é um quinto mais um quinto. Ou seja, 2 quintos. Então, se a probabilidade de sair coroa é 2 quintos, a probabilidade de sair cara é igual a 1 menos a probabilidade de sair coroa. Deu para entender?
Aí temos aí um exemplo legal de complementar, de probabilidade complementar, né? Então, fazendo essa conta aqui, é 1 menos 2/5. Lembrando que o Léo está fazendo isso pelo seguinte, porque você tem os eventos favoráveis e desfavoráveis. Se você juntar os dois, tem 100%. Né? Então, quando você tem a probabilidade do favorável e a probabilidade do não favorável, que você não quer, né? Os dois daria, vamos dizer assim, obviamente, a junção do 100%. Então, quando você pega o 100% e tira os desfavoráveis, você tem os favoráveis. E vice-versa. É isso aí. Então, essa aqui é uma segunda solução. Então, essa é uma coisa importante para professores e estudantes, é você pensar outra forma de chegar no resultado, porque aí você tem mais ferramentas, entendeu? Para encarar questões de probabilidade. Mas, de novo, você só vai conseguir essas ferramentas se encarar os exercícios, né? Verdade, se encarar nas situações. Porque eu lembro... Uma coisa, Léo, que eu costumo até pedir quando eu vou falar com os alunos meus em sala de aula, é assim, não pensa que alguém está lá fazendo aquilo. Para você resolver problema de análise combinatória, é você que tem que estar lá, sabe? Você tem que se imaginar lá no problema. Então, você é a pessoa que está resolvendo aquilo ali. E aí você coloca ali. Aí isso melhora um pouco o pensamento sobre como resolver as coisas. Mas eu tô comentando esse negócio da gente buscar outras soluções, porque eu lembro que no início da minha carreira eu pensava numa só e, tipo assim, me livrei da responsabilidade de resolver questão, entendeu? Essa aí Sim, sim. paga, mas é sempre interessante a gente pensar em outras soluções. Poderia até ter uma terceira solução, que seria você calcular esse jeito que eu fiz, né, do ou, para cara. Então, você teria 2/5 de com certeza sair cara, Isso. mais 1/5... já fiz aqui. Sim. O que o Léo está falando é a gente ter repertório de pensamento, né? E esses pensamentos, todos eles serem logicamente corretos. Sai cara pegar essas duas moedas vermelhas aqui, as caras vermelhas, digamos assim, tá? É 2/5, né? Ou a probabilidade de sair dessas azuis aqui sair cara, que a gente já calculou aqui, né? Isso. É a mesma da coroa. Isso. Que é 1/5. Quando a gente soma 2/5 mais 1/5, vai dar o quê? Vai dar 3/5. Olha que lindo isso, pessoal. Cara, matemática é muito linda, né? Tem vários caminhos, cara, e você não precisa ficar preso num, né? Você não precisa ficar preso na definição de probabilidade que é favorável sobre o espaço amostral. Sim. Né? A gente pode ter vários pensamentos aí legais, tá bom? Então, isso é uma coisa importante para se levar dessa aula e da aula de análise combinatória. Muito bem. Vamos ver essa daqui. Um casal... então, outra coisa que é importante para professores e professores é você explorar uma questão ao máximo, assim, né? Não se fixar só na solução ali, que é a letra C. Né? Você explorar, mesmo que não tenha feito outras perguntas explícitas aqui, você pode, na aula, você criar novas perguntas, né? E melhorar a imagem conceitual que você tem num determinado assunto que você está tratando, tá bom? Tudo bem. 21, segunda aplicação em 2016. Um casal, ambos com 30 anos de idade, pretende fazer um plano de previdência privada. A seguradora pesquisada, para definir o valor do recolhimento mensal, estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Tornando por base dados da população que indicam que 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 anos. Qual é essa probabilidade? Então, casal, ambos têm 30 anos.
Então, está aqui 30 anos. Né? Existia uma probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Então, daqui a 50 anos, teremos 80 anos. Certo? E aí, tomando por base os dados da população, 20% dos homens e 30% das mulheres alcançarão a idade de 80 anos. Então, qual é a probabilidade de pelo menos um deles esteja vivo? Tá? O que significa esse pelo menos um deles, hein, gente? Isso daqui é uma questão... Esse é a chave para resolver isso. Né? O que significa eu entender que é pelo menos um? Exatamente, pelo menos um. Então, eu já pensei em duas soluções aqui. Vou tentar pensar na primeira, que é a mais longa. Né? Pelo menos um deles vivo significa... Pode ser que eu vou botar assim, o homem vivo e mulher... Putz, a mulher morreu. Ou homem morreu e a mulher está viva. Ou, né, ou o homem ficou vivo e a mulher também ficou viva. Certo? Deu para entender isso, pelo menos? Então, você tem ou um deles vivo, ou ambos vivos. Tá certo? É isso que significa essas três possibilidades aqui de acontecer. Significa o pelo menos um deles vivo. Deu para entender isso, pessoal? Alguma dúvida? Então, vamos calcular essa primeira probabilidade aqui. Então, qual a probabilidade do homem estar vivo e a mulher não? Então, segundo dados tomando por dados da população, indica que 20% dos homens alcançarão a idade. Então, a probabilidade deste homem aqui ficar vivo é 20%. Bota aí, 20 sobre 100. E a mulher, não. Se a probabilidade dela é 30% de estar viva, a probabilidade de não estar viva é o complementar, concordam? Tá? Então, qual é o complementar de 30%? Complementar de 30% seria 70%. Deu para entender esse pensamento? Esse primeiro aqui? Essa primeira situação? Né? Então, é do homem vivo e a mulher não. Ok, a segunda possibilidade é o homem não vivo. O homem não está vivo. Se 20% é a probabilidade dele estar vivo, o complementar seria 80% de não estar vivo. Vezes a probabilidade da mulher estar viva é 30%. Então, 30 sobre 100. Ou a última possibilidade dos dois estarem vivos. A probabilidade dos dois estarem vivos é 20%. E a mulher estar viva 30%. Ok? Então, se a gente somar essas probabilidades aqui, deve dar o que a gente espera. Deu para entender o pensamento, pessoal? E por que o Léo botou aquilo tudo? Porque pelo menos um, né? Uhum. Então, pelo menos um, pode ser o homem, a mulher, ou os dois. Então, fazendo essas contas aqui, ó, simplifica por 100 em cima e embaixo. 17, 14 por 100. Aqui, 3 vezes 8, 24 por 100. E aqui, 6 por 100. Se a gente somar tudo isso aqui, ficaremos com 30, 44%, é isso? Sim. 44%. Beleza, beleza, povo? Então, letra B de bola. Agora vamos pensar numa outra solução.
Qual seria a outra solução? Alguém pensou num outro jeito de fazer? Colegas e alunos aí têm alguma ideia de como a gente pode fazer de outra forma? Que, na verdade, é mais fácil que essa. E talvez a gente possa dizer que é otimizada em relação a essa. É, Não sei se é mais fácil, né? Porque nem sempre é fácil ver. é Mas com verdade. certeza é otimizado, É, né? sim. Otimizada porque é um número de passos de pensamento menor. Então, olha só, Léo, aí a gente tem que recorrer à lógica, né? E, obviamente, à língua portuguesa. Qual seria, vamos lá, eu tenho que pensar nos inversos, tá, gente? Alguém sabe qual é o inverso de dizer assim, qual é a negação? Vamos dizer assim, olha, todo mundo aqui é flamenguista. Qual é a negação disso? Será que a negação de todo mundo é dizer ninguém? Sim ou não? Como é que eu nego dizendo assim, olha, todo mundo aqui é flamenguista? Como é que eu posso negar essa frase? Como é que uma coisa que diz que essa frase não é verdade? Para acontecer dessa frase não ser verdade, quer dizer que ninguém, então, é flamenguista? O que vocês acham? Isso, nem todo mundo. Ou seja, se nem todo mundo, nem todos, pelo menos um não é. Então, olha só, o inverso de pelo menos um é exatamente a qualidade do todo, ou seja, ou nenhum ou todo mundo, né? Então, o inverso de considerar, ou seja, a negação do ninguém ou do todo mundo é se pelo menos um. Então, olha só, se eu estou ali falando que pelo menos um está vivo, o que eu posso pensar? Se eu sei que a probabilidade dos eventos favoráveis e não favoráveis vai dar 100%, e os não favoráveis é que os dois estejam mortos, não é verdade? Uhum. Então, e aí o outro é pelo menos um, olha só, pelo menos um e todos. Basta que eu calcule, então, quando os dois estão mortos. Exatamente. Então, o que seria o complementar, né? Isso. Eu tenho que saber o que complementa o outro. Então, assim, poxa, eu vou pensar no complementar. Poxa, pelo menos um. O que nega pelo menos um? É se os dois estiverem mortos. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Se ambos não estiverem vivos, é o complementar de pelo menos um deles estar vivo. Isso. Que nega o fato de pelo menos um estar vivo. É o que nega aquilo ali, né? Vamos Isso. dizer assim. Então, vamos calcular a probabilidade do homem não estar vivo e a mulher também não estar viva. Ou seja, os dois mortos. Então, se a probabilidade do homem estar vivo é 20, de estar morto é o complementar de 20, 80%. Isso. A probabilidade da mulher estar viva é 30, de não estar viva é 70%. Então, simplificando aqui, por 100, em cima e embaixo, 7 vezes 8, 56%. e você pode perceber que 56 e 44 são o quê? Complementares. Certo? Então, se você fosse pelo raciocínio de baixo do vermelho aqui, você faria o cálculo como sendo 1 menos 56%. Aí. Né? Que é igual a 100% menos 56, que vai dar 44%. Beleza, pessoal? Então, esse raciocínio do complementar, ele é muito, muito utilizado em probabilidade. Né? Isso porque ele otimiza as respostas. Exatamente. A gente fez uma conta só, quer dizer, duas, né? Multiplicou 70 por 70 e tirou de 1. Fizemos duas contas. Aqui nós fizemos 4. 4 contas. Exatamente. É um caminho mais longo, né? Tá bom, pessoal? Então é legal vocês pensarem nos dois caminhos. E aí decidir qual você se adapta melhor. Dúvidas? No dúvidas?
Maravilha. Vamos pegar aqui a número 2015, primeira aplicação. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 3 alunos dessa escola, que estão na fase final de seleção de intercâmbio, aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista. Mas, ao invés de chamá-los um a um entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês, que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter a sua pergunta oralmente respondida em inglês é... Bom, eu acho que isso é parecido com o anterior, não é, Fábio? Sim, muito parecido. Mas você quer que eu faça a parte longa? Vamos lá, faz aí. Eu vou mostrar a parte longa aqui rapidinho. Eu vou mostrar a minha tela inteira. Eu só vou precisar, peraí, rapidinho, copiar isso aqui, né? Vou botar aqui para as pessoas poderem acompanhar isso aqui. Foi? Todo mundo já está vendo? Eu não tenho noção aqui. Foi. Tá. Então, o que seria a parte longa? Eu tenho que escolher qual deles vai falar e qual a probabilidade desse cara que eu escolher falar ou não, obviamente, o inglês, certo? Então, olha só. Imagina que eu quero escolher que um deles só fale. Então, eu tenho que combinar dos 3, 1 a 1, certo? É aquela história da análise combinatória. Como é que eu vou contar isso? Eu vou contar, ele pode estar qualquer um dos 3. Então, eu tenho 3 possibilidades. Opa, deixa eu botar aqui. Eu tenho 3 possibilidades para escolher. E aí, dessas 3 possibilidades para escolher, eu sei que quando eu escolho, um deles, 30% é dele falar, não é isso? E os outros 2 de não falar. Olha só quanta conta eu tenho que fazer. Isso para escolher um. Imagina agora que, se pelo menos um deles, não é isso? Então, quer dizer, pode ser 1, 2 ou 3. Então, eu posso escolher 2. Para eu escolher 2 daquele grupo, eu tenho que combinar 3, 2 a 2. Não é isso? Na verdade, eu também tenho 3 possibilidades, né? Porque é aquela história de fazer 3 vezes 2 dividido por 2 vezes 1, lembra? Aí fica exatamente o que eu quero aqui. Obviamente é 3. Só que agora, eu quero que ocorra o quê? Que 2 deles falem. Então, 30% de chance deles cara falar, 30% de chance deles falar, vezes 70% de chance, né? Obviamente, de não falar. E aí depois eu tenho que... os 3, você tem uma possibilidade só. Certo? E aí, de todos falarem, então 30% vezes 30% vezes 30%. Depois que eu calcular isso tudo, eu vou somar. Olha só que contaça que eu fiz aqui, né? Porque eu tenho aqui, ó, para 1, para 2 falarem e para 3 falarem, porque aí eu tenho pelo menos um falando, né? Com chance de falar, com probabilidade de falar. Então aqui deu quanto? 7 vezes 7, 49. 49 vezes 9, 88, 441. Não, 441 mais 1, 2, 3 zeros. 2, 3 zeros. 7. 0,147. Hã? Então, vezes o 3? Aham. 3 vezes 147, não é isso? Isso. Não. Ah, tá, peraí. Não, deu 0,147. 14,7%. Não, mas aí tem vezes 3 aqui, ó. Vezes 3, desculpa. É por isso que eu botei vezes 9. 0,441. 441. Não é isso? Tá. Faz a conta aí, por favor, gente. Mesma coisa aqui, ó. Dá 9 vezes 21. Ou 27 vezes 7. 189. 189. Isso. Não é isso? E aqui 27, né? 0,
0,27, né? 0,27. Tá. Somando tudo isso aqui, ó. 10, 7. Vai 1, deu quanto? 10, 15. Aí 1, 6. Isso aqui dá, Isso não. Tá ó, certo. 65,7%. Reparou a quantidade de pensamento que eu tive que fazer aqui? Calcular para exatamente 3, exatamente 2, exatamente 1, que é o que me diz, quando você quer calcular, que pelo menos 1. Se você tem 3 ali, então pode ser 1, exatamente 2, ou exatamente 3, né? Então esse aqui é exatamente 1, exatamente 2 e exatamente 3. Falando. Olha só a quantidade de conta. Agora, Léo, apresenta a maneira que a gente apresentou anteriormente, que é pensar assim: se eu quero que pelo menos um fale, eu vou pensar o seguinte: qual é a probabilidade de ninguém falar? A hora que eu tiver a probabilidade de ninguém falar, é só retirar, porque aí eu vou ter todos esses casos. Faz aí agora, Léo. Tudo bem aqui, gente? Beleza. Isso não é fácil de pensar desse jeito, né? É. Não é fácil. Então, eu entendendo o pensamento combinatório e entendendo a probabilidade como sendo um complementar do outro, vai facilitar muito a vida. Vocês vão ver agora. Bom, então, aqui de novo, tem que entender o seguinte: quando ele pergunta assim, a probabilidade do entrevistador ser entendido e sua pergunta ser oralmente respondida, nada mais, nada menos, ele está perguntando que pelo menos um, de novo, pelo menos um deles compreenda e fala inglês. Deu para entender, pessoal? Aí surge de novo pelo menos. Isso aí é uma interpretação de texto, né? Quando ele não utiliza a expressão pelo menos um deles, mas ele fala a probabilidade dele ser entendido e sua pergunta oralmente respondida. Então, isso só ocorre se pelo menos um deles compreender e falar inglês. Deu para entender isso, pessoal? Né? Então, de novo, como o raciocínio anterior, o complementar, né? O complementar disso. Com a probabilidade de nenhum deles compreender e falar, né? Compreender e falar. Então, qual é essa probabilidade? A probabilidade se de 30% dele compreender e falar, é 70% de não. Ok? Então, dos três, seria o quê? Seria 70% do primeiro, 70% do segundo e 70% do terceiro. Certo? E essa conta vai dar o quanto? 49, 34. 07 vezes 07 vezes 07. 0,343. 0,343. Certo? Se você tirar de 1, a gente tem exatamente o resultado que o Fábio apresentou lá, 0,567. Beleza, pessoal? Então, aqui seria 1 menos 0,343, que dá 0,657, que é igual a 65,7 por 100, que é 65,7%. Viu que interessante saber essa propriedade da complementaridade, ou seja, de entender o que nega o outro para poder fazer a conta muito mais otimizada e com menos possibilidade de erro, né? Sim, sim. Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo tranquilo aí?
Se tiver alguma dúvida, aponta, porque a gente sabe que probabilidade é... Muito. A questão de você... É igual a maturidade quando você faz análise, né? Para quem fez a faculdade de matemática. Não. Demorou um tempo para amadurecer a ideia de análise Sim. real, né? Eu só fui aprender no mestrado, cara. Na graduação, eu passei com 4,5. Pedi meio ponto ao professor no final do Não, semestre. Ele me deu porque ele falou assim para mim, né? Você vai fazer licenciatura, né? Aí falei, mole. Caramba. licenciatura. Aí ele falou, então tá. Eu já tinha feito prova final uma vez, segunda chamada, deixa eu fazer a segunda chamada para tentar complementar a prova final, e fiz uma outra prova final e não consegui passar do 4,5. Que coisa, né, cara? Putz. Só fui entender a análise mesmo no mestrado. Mas é assim, probabilidade é igual. Você vai fazendo os exercícios, vai entendendo Exatamente. poucos, né? Tá bom? Muito bem. Vamos para 2019, primeira aplicação. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é meio, 50%. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99%. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é... Essa é uma questão, acho que de média para difícil, né? Eu acho. Eu botei média lá, mas... Enfim. De novo, se você não vivencia, você não resolve. E aí eu sugiro, gente, desenha. Sabe? Desenha o que vai acontecer, faça as opções, veja as possibilidades de cada coisa que está acontecendo ali, porque senão fica cada vez mais difícil, né, as situações. Bom, vamos reduzir esse problema da seguinte maneira. Vamos pensar em duas placas, tá? Então, eu tenho uma placa aqui, uma placa de... marketing, né, que ele está fazendo? Propaganda. Propaganda numa placa, aí passou mais alguns quilômetros, tem duas placas, tá? E aí ele falou que a probabilidade de um motorista perceber a placa é 50%, ou meio, tá? E ele quer chegar a 99%. Quantas placas ele instala para chegar a 99%, ou superior, né, no caso, superior a 99%, dele perceber pelo menos, de novo, pelo menos, uma das placas. Tá bom? Então, se eu tivesse duas placas, ele poderia perceber na primeira, perceber na segunda. Né? Ele poderia não perceber na primeira, perceber na segunda. Poderia perceber na primeira, não perceber na segunda. Ou poderia não perceber a primeira e não perceber a segunda. Ok, pessoal? Beleza? Então, o primeiro caso, a probabilidade dele perceber é 50%. E perceber a segunda, 50%. E aí você vai calcular o quê? 1/4 dessa situação. A segunda situação, não perceber a primeira, meio. Não perceber perceber a segunda, meio também. Aí você vai chegar em 1/4. Perceber a terceira situação, perceber a primeira, meio. Não perceber a segunda, meio. Também chegou a 1/4. E não perceber a primeira e não perceber a segunda. Meio vezes meio. Aí chegou em 1/4, em todas as possibilidades.
Então, você pode aumentar isso para 3 placas. Se fossem 3 placas, e aí como é que seria a quantidade de situações aqui? Perceba, vamos botar 3 placas aqui embaixo. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque se você aumenta aos poucos, né, a quantidade das situações, você começa a perceber um padrão, e aí você pode usar esse padrão para fazer as contas, né? Então, uma possibilidade seria perceber a primeira, não a segunda, não a terceira. Poderia ser perceber a primeira, perceber a segunda, não a terceira. Já identificaram o que está acontecendo aqui? Poderia ser perceber a primeira, não a segunda, sim a terceira. Poderia ser não a primeira, segunda sim. Ou seja, quantas dessas coisas aqui vão aparecer? E aí a gente precisa do quê? De análise combinatória. Concordam? Qual é a quantidade de situações aqui, pessoal? Aí a gente pode até fazer uma revisão de análise combinatória. Quantas situações existem para 3 placas, de perceber ou não perceber? Hein? Bota os tracinhos aí, Léo. Vamos fazer escolha. Então, Imagina 3 placas. Tem 3 placas. Então, você tem 2, né? Quantas possibilidades tem para percepção? Ou percebe ou não percebe? Quantas possibilidades são? 2. 2. Aí na segunda placa, você tem quais possibilidades de percepção? Ou percebe ou não percebe? Exatamente. E a terceira, ou percebe ou não percebe? Então, se você vai aumentando o número de placas, você dá 2 elevado a 3, né? 2 elevado a 3. 3 placas, 2 Isso. elevado a 3. É isso aí. Agora, se aumentar indefinidamente aí, por exemplo, uma quantidade a mais de placas, que eu não sei qual é, eu vou usar uma letra, né? Você usa a letra que você quiser aí, para determinar a quantidade de placas que você colocar e verifica que padrão acontece. Né? Imagina aí, sei lá, X tracinhos, N tracinhos, sei lá, N placas, né? Ou X placas. Então, esse é um padrão que precisa ser percebido nessa questão, né? Então, se forem 3 placas, 2 a terceira. Se fossem 2 placas, 2 ao quadrado. Isso. Né? 2 placas, 2 ao quadrado, placas. Ou assim, 3 4 placas. placas, 2 a terceira, placas. N placas, 2 elevado a N. Isso aí. Tá? 2 elevado a N possibilidades. Ok, esse aí é um dos padrões que você precisa perceber nessa questão. Mas qual é o que vai te dar a probabilidade que você quer? Aí eu tenho que lembrar o que é probabilidade, né, Léo? Aí você precisa observar, quer dizer, pelo menos eu resolvi assim, né? Nessa situação de 2 placas aqui, como é que você calcularia a probabilidade de ser superior a 99%? Então, primeiro eu vou lembrar que probabilidade é a comparação daquilo que eu quero favorável com aquilo que é o total. O meu total seria 2 elevado a N possibilidades, né? Uhum. E aí, uma delas seria, obviamente, aquela de não acontecer. É isso aí. Então, seria 1 sobre 2 elevado a N. Eu estou pensando assim agora. Então, perceba que a situação que você... Quando ele está perguntando, pelo menos uma das placas motorista, né? O motorista perceba pelo menos uma das placas, é a mesma história do pelo menos, né? Então, se a gente calcular o que a gente não quer, aqui é o que a gente não quer, é 1/4. Concordam?
Então, nessa situação de duas placas, a probabilidade dele perceber seria 1 menos 1/4. 1 menos sobre 2 elevado a 4, ao quadrado. Isso aí. Né? A probabilidade dele perceber. São essas três situações aqui. Deu para entender isso aí, pessoal? Então, se a gente generalizar para N, o que a gente quer? A probabilidade que a gente quer, né? A probabilidade de, pelo menos, perceber uma placa. Perceber uma das placas é igual a 1 menos 1 sobre 2 elevado a N. Então, Aí, agora vem a condição, né? Hã? Aí vem a condição. Aí vem a condição. Essa probabilidade tem que ser maior do que aquilo. Do que 99%. Ser maior do que 99%. Então, como é que a gente vai fazer essa conta aí? Então, esse 1 aqui eu vou colocar como 100%. Tá? Vou passar esse 99 para o lado esquerdo e esse aqui para o lado direito. Então, 99% para cá vai ficar menos 99%. E o menos 1 sobre 2 elevado a N vai ficar 1 sobre 2 elevado a N, positivo. Tá? Então, isso aqui tem que ser 1 sobre 100 maior que ou igual a 1 sobre 2 elevado a N. Tá? Então, quando que a pergunta que surge nessa equação aqui é para qual valor de N que 1 sobre 2 elevado a N é menor que 1 sobre 100? Ok? Então... Lembrando as relações fracionárias, né, gente? Quanto maior o denominador, menor é a fração. Então, se eu quero que 1 centésimo seja maior, então o denominador do lado de lá tem que ser maior do que 100. Exatamente. Então, o que tem que acontecer? Como a gente sabe que as potências de 2... Vamos colocar aqui as potências de 2, né? Potências de 2. Então, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, perceba que se eu tiver um denominador 128 aqui, esta fração será menor do que 1 centésimo. Deu para entender isso, pessoal? Se isso aqui for 1 sobre 128, eu consigo satisfazer essa minha desigualdade. Então, para que N que isso acontece? Aqui é N igual a 1. Para N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, 5, 6, 7. Então, para N igual a 7, eu vou ter uma probabilidade maior que 99%. Só que nas alternativas não aparece o 7. E aí você precisa voltar para o texto para ver por que não apareceu esse 7. Ou você errou na conta, né? Então, ou você chuta o 6, que é o mais próximo de 7. Mas o problema é que se tivesse a letra E 7 aqui, aí, putz. Aí você vai lá e... Tinha... Não, e aí que tá, na verdade, a gente chamaria... Alguns chamariam de pegadinha, mas seria um grande distrator. Um grande distrator, né? A pergunta é a quantidade mínima de novas placas a serem instaladas, né? Porque, no caso, tem uma instalada, né? Então, por esse raciocínio que você fez, você contou todas as placas, inclusive aquela que já estava lá. Exatamente. Ao colocar uma placa de propaganda, as vendas aumentaram. Significa que já tem uma placa lá. Tá? Então, se o mínimo é 7, você precisa instalar 6.
instalar mais 6 placas. Então, alternativa dada. Deu para entender, pessoal? Esse problema aí não é médio, não, tá? Seria até difícil. Sim. Por quê? Porque você precisa perceber, né, um padrão que se forma, você precisa pensar em qual é a probabilidade que você quer montar, e aí a probabilidade, o caminho mais fácil é você fazer o complementar, né? Se você fizesse pelo caminho da maior conta aqui, putz, cara, nem sei, nem imagino como é que seria. Pois é. Fazer conta pra caramba aqui, Muito. né? Então, são muitas percepções aí desse problema. Queria saber se vocês conseguiram compreender todos os passos, todos os raciocínios. Se ficou alguma dúvida. No dúvidas, pessoal. E esse é um problema que vale a pena vocês tentarem fazer sozinhos de novo, né? Beleza. Porque tem muitos detalhes aí, tá bom? Muito bem. Então, vamos para o próximo. No próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. Então, dias chuvosos, não tem aula. A ideia é que essa aula seja no sábado. Sábado. Mas se estiver chovendo no sábado, a aula será adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é 30% e a de chover no domingo é 25%. A probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo é D. Muito bem, então, ele quer a probabilidade da aula ser domingo. Então, vamos tentar traduzir isso, né? O que é a probabilidade dela ser no domingo? O que tem que acontecer? Tem que chover sábado, né? Tem que chover sábado e tem que não chover no domingo. E não chover domingo. Certo? Então, você pode traduzir a aula ser no domingo para chover sábado e não chover domingo. Domingo. Deu para entender, pessoal? Que é equivalente, né? Então, algumas questões de probabilidade, você precisa traduzir o que de uma outra forma, a pergunta do problema, tá? Então, probabilidade de chover sábado e probabilidade de não chover domingo. Certo? Dúvidas? Não dúvidas? Sublinha o E para mim, Léo. E De repente até com outra cor para chamar a atenção. Vocês repararam que o Léo, em outros problemas que aconteceram ali, botou ou e a gente somou? E quando ele está falando que é uma coisa que tem que acontecer junto com a outra, uma coisa e outra, a gente multiplica? Então, nas probabilidades, a gente tem que prestar atenção exatamente isso. Eu quero que duas coisas ocorram e elas têm entrelaçamento entre elas, né? Uma coisa acontece junto com a outra, a gente fala e. Normalmente a gente multiplica, já desconfia que é multiplicação. Quando a gente quer que alguma coisa aconteça, ou outra coisa aconteça, ou outra coisa aconteça, a gente vai somar as probabilidades. Vocês repararam nessa situação? sim. Porque são probabilidades que não dependem uma da outra. Beleza? Só para chamar a atenção disso aí. Beleza. Então, a probabilidade de chover no sábado, segundo a meteorologia, 30%. Vou botar assim, 30 sobre 100.
E de chover no domingo é 25. A de não chover, então, é o complementar de 25, 75%. Ok? Então, isso aqui vai ficar 220, 5, 15, 22, 225. 22,5. É, não tem jeito para fugir. 22,5%. Dúvidas, pessoal? Essa questão poderia vir antes, né? Do que aquela. É, Mas tudo bem. Maravilha. A segunda aplicação, 2017. Um programa de televisão criou um perfil em uma rede social e a ideia era que esse perfil fosse sorteado para um dos seguidores, quando esses fossem em um número de 1 milhão. Agora que dessa quantidade de seguidores foi atingida, os organizadores perceberam que apenas 80% deles são realmente fãs. Então, dos 1 milhão de seguidores aí. Por conta disso, resolveram que todos os seguidores farão um teste com perguntas objetivas referentes ao programa e só poderão participar do sorteio aqueles que forem aprovados. Estatísticas revelam que, num teste dessa natureza, a taxa de aprovação é 90% dos fãs e de 15% dos que não são fãs. De acordo com essas informações, a razão entre a probabilidade de que um fã seja sorteado. Vamos anotar isso aqui. Probabilidade do fã ser sorteado. E a probabilidade de que o sorteado seja alguém que não é fã. O sorteado não é fã. Do programa é igual a. nem vi essa É aí. estranho, né? Então, Tô vendo agora também. fã É, sorteado. Bom, então vamos fazer a divisão aqui. Então, eu gosto sempre de fazer um desenho assim. Então, temos aqui a quantidade total de fãs, que é 1 milhão. 1 milhão. Tá? E ele está dizendo que 80% é fã. Se 80% é fã, nós temos 800 mil, concordam? 800 mil de fãs e o complementar seria 200 mil de não fãs. Beleza? Ok. De acordo com as... Peraí, mas aí eles só vão sortear os que passaram no teste, foi isso? De um fã... Peraí, vamos ver. Por conta disso, resolveram que todos os seguidores farão um teste com perguntas objetivas referentes ao programa. E só poderão participar do sorteio. Então é isso. Só poderão participar do sorteio aqueles que forem aprovados. Ok, então a gente precisa calcular o quê, pessoal? A gente precisa calcular a quantidade de fãs aprovados. isso. Certo? Então, ele está dizendo que 90% dos fãs são aprovados. Então, 90% D, ó o D, ó. É o de vezes. 800 mil. Tá? Então, essa conta aqui, se eu simplificar 2 zeros aqui, vai ficar 9 vezes 8, que dá 7, 2, 1, 2, 3, 4 zeros. Então, 720 mil são os que vão para o sorteio. Então tem esse detalhe, né? O espaço amostral aí vai diminuir.
Não, e não só isso, que ele quer a razão entre as probabilidades, né? E não entre as pessoas, mas vamos lá. Ok. E aí vamos calcular, então, quantos não fãs passaram no teste. Né? 15% dos que não são fãs passam no teste. Então, vamos lá, 15% de 200 mil. Simplifica aqui. 2 vezes 15 dá 30. 1, 2, 3 zeros. Então, de 200 mil, apenas 30 mil dos não fãs passaram no teste, beleza? Ok, então aí vai pegar essa galera e vai para o sorteio. Então tem que tomar cuidado com essa sequência de ações aí, né? Então vamos calcular agora a probabilidade de um fã ser sorteado. A probabilidade do fã ser sorteado é 720 mil dividido pelo total. Concordam? Olha só que legal, a gente não vai precisar fazer a conta. Não, exatamente. O que seria o total? Só para deixar registrado aqui. O total é 720 mil mais 30 mil, tá? Aí. Se você não sabe fazer essa conta, não se preocupe, porque não vai precisar fazer. Sim. Mas, enfim. E a probabilidade de sortear um não fã? É 30 mil No total. sobre o total. Tá? Como ele pede a razão, o total aí vai ser simplificado, né? Porque fazendo essa conta vai ficar 720 mil dividido pelo total vezes o total dividido por 30 mil. Ok? O total é simplificado. Eu posso tirar os 4 zeros daqui, os 4 zeros daqui, então vai ficar 72 sobre 3. 24. Tá? 24. Olha que beleza. 24. Tá aí. Dúvidas, povo? No dúvidas? Não é fácil não, né? Não, tem que fazer uma sequenciazinha de conta. Né? Tem que trocar para média. Média. Ok? Eu só estou pensando o seguinte, Fábio. 24 significa que a probabilidade de... Não, aí é chance, tá vendo? A chance Tá de um vendo? sorteado é 24 vezes maior do que um Maior. fã Isso. sorteado. Entendeu? Essa é a questão. A gente pode reescrever assim, a probabilidade do fã é igual a 24 vezes a Não, probabilidade não é. do fã, Isso. Sim, sim, sim. né? Então, a chance de um fã ser sorteado é 24 vezes Maior do que o outro. maior que o do não fã. Interessante isso aí. É nesse sentido aí que se usa a chance. Maravilha. Dúvidas, povo? Não dúvidas? Então, vamos para a próxima. O gerente de uma empresa, 2018, segunda aplicação. O gerente de uma empresa sabe que 70% de seus funcionários são do sexo masculino. Então, deixa eu anotar aqui. 70% sexo masculino. Então, a gente já pode deduzir que 30% do feminino. Né? E foi informado que a porcentagem dos empregados fumantes nessa empresa é 5% dos homens e 5% das mulheres. Selecionando ao acaso a ficha de cadastro de um dos funcionários, verificou-se tratar de um fumante. Qual a probabilidade desse funcionário ser do sexo feminino? Ó, temos uma situação diferente aí, né? A gente chama isso de probabilidade condicional, né? Porque ele já dá uma condição aqui, ó. A condição é que a pessoa que você sorteou, ela é fumante. Isso tem que ser levado em consideração. Tá bom? Então, vamos pensar na situação. Então, de novo, eu gosto de fazer um desenho aqui, só para organizar as ideias. Digamos que aqui seja o total de funcionários.
né, o total de funcionários. E aí ele diz que 70% são homens. Então, 70% do total são homens. E 30% do total são mulheres. Ok? Beleza. Aí ele falou que 5% dos homens são fumantes. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema da anterior, né? A gente pode pensar em 5% de 70% são fumantes homens, ok? Vou botar aqui fumantes. Homens. E 5% de 30% são fumantes mulheres. Beleza? de T. E aí ele pergunta qual a probabilidade desse funcionário ser do sexo feminino. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Verificou-se que é um fumante. Então, o que aconteceu é que eles restringiram o espaço amostral. Certo? Eles não vão pegar o total de funcionários, vão pegar essa galera aqui, ó. Essa galera aqui seria o espaço amostral. Deu para entender isso? Ok? E aí, qual a probabilidade desse funcionário ser do sexo feminino? Então, qual é a conta que eu tenho que montar? Né? A probabilidade de ser do sexo feminino, sabendo que é fumante. Isso. Então, sexo feminino é essa quantidade aqui, certo? E fumante é a soma. Ok? Não sei se dá para simplificar alguma coisa aí. Aqui vai ficar 15 sobre 1000, né? E aqui vamos somar 5 vezes 7, 35 sobre 1000, mais 15 sobre 1000. Tá certo essa conta? Nessa montagem? Então, nós temos 15 sobre 50, é isso? Sim. Tá, os 1000 aqui, igual a conta anterior, eles serão simplificados, né? É isso? Tem um T ainda, mas esse T também vai ser simplificado, certo? Então, 30 sobre 100. 30%. Isso aí. Dúvidas, pessoal? Talvez seja bom fazer essa conta aqui, né, explicitamente. Então, vai ficar 15 T sobre 1000. Embaixo vai ficar 50 T sobre 1000. E aí vai ficar 15T sobre 1000 vezes 1000, aí inverte o segundo, né? Sobre 50T. 1000 simplifica, T simplifica, fica 15 sobre 50. Que dá os 30%. Beleza, beleza, povo? Alguma dúvida? Nossa Senhora. Não dúvidas. Ó, o detalhe é o seguinte, o Léo, claro que ele tem experiência, vai saber que é uma probabilidade condicional, ele chamou disso e armou daquele jeito. Mas eu acho que o mais interessante é a gente não se perder com a questão da definição. O que mede uma probabilidade? É a relação entre o que você quer e o total em relação
né? Ou seja, o total onde essa coisa que você quer faz parte. Então, o que você queria? Queria que fosse feminino, só que dentro de um universo de fumantes, né? Exatamente, É essa que é a questão. Sim. E aí, assim, só que então eu só poderia caçar as mulheres fumantes dentro de um universo de fumantes. Então foi isso que ele tentou caçar ali. Ó. Ele caçou quem eram as mulheres fumantes em relação ao total de fumantes. Eu não gosto muito de usar a fórmula, não sei. Não é fórmula, na verdade é definição. O que você caçou aí foi isso. Eu não tô. Porque, na verdade, o que você fez aí é quase isso, né? A fórmula da probabilidade condicional. Eu gosto de pensar assim: probabilidade enquanto uma medida que compara uma coisa com outra. Isso é definição de probabilidade. Então, o que eu estou comparando? Mulheres fumantes com o universo de fumantes. Sim. Então, quando eu procuro isso, eu identifico quais são as condições, por isso que vem a probabilidade condicional. Né? O que o Léo fez ali, logo no início, foi caçar quem são o meu espaço todo, ou seja, meu espaço todo são homens e mulheres fumantes. Agora eu vou comparar as mulheres fumantes com esse espaço. Exatamente. Beleza, povo? É como se fosse assim, Léo, assim, ó. Imagina que você tem 1,5% são as mulheres fumantes do total, né? Que é 5% de 30%. Sim. Isso é o total de mulheres fumantes. O total de fumantes, na verdade, são 5%. Porque se você somar ali, ó, 35, porque 5 vezes 7, depois 3 vezes 5, 15, o total dá 35, dá 5%. E aqui é 3,5%. Então você está comparando do total das pessoas, está comparando 1,5% das pessoas com 5% das pessoas. Exatamente. Então eu sempre levo a definição, sabe, Léo? Eu também faço isso, eu também gosto de fazer isso. Eu levo a definição, porque assim, eu tenho que saber o que eu vou comparar. Que probabilidade é comparação, gente, de alguma coisa com aquele espaço onde essa coisa se encontra. Sim. Maravilha. Fazer mais uma aqui. Uma aluna estuda numa turma de 40 alunos. Em um dia, essa turma foi dividida em 3 salas, A, B e C. Vamos botar aqui 40 alunos. A, B e C de acordo com a capacidade das salas. Na sala A ficaram 10. Na sala B ficaram 12. E na sala C, 18. Será feito um sorteio no qual primeiro será sorteada uma sala e posteriormente será sorteado um aluno dessa sala. Qual a probabilidade de aquela aluna específica ser sorteada, sabendo que ela está na sala C? Então, a aluna está aqui, na sala C. Então, primeiro a gente sorteia a sala e depois o aluno, né? Então, qual seria a conta a se fazer, pessoal? Qual a probabilidade dessa aluna ser sorteada? Ó, vou guiar o pensamento. Você tem que escolher a sala e, obviamente, entender quais as possibilidades de uma daquelas alunas ser aquela que você escolheu, beleza? Exatamente. Isso se eu pensar em termos de probabilidade. Mas se eu pensar na definição, o que eu preciso saber? Eu preciso escolher uma pessoa dentre tantas essas possibilidades. Então, que espaço é esse que as pessoas estão, que você vai escolher? Entendeu, Léo, o que eu estou falando? Eu sempre retorno à definição que eu vou comparar o que eu quero, ou seja, comparar uma pessoa, uma quantidade,
com uma certa quantidade onde ela pode estar, ou seja, pode estar em uma das 3 salas e ser uma daquelas 18 pessoas. Então, por exemplo, o que eu tenho que combinar? A quantidade de sala com a quantidade de pessoas. Eu faria por análise combinatória. Por exemplo, bota 2 tracinhos aí, porque eu tenho que escolher sala e tenho que escolher uma das pessoas, certo? Uma das pessoas, uma das alunas. Quantas possibilidades eu tenho para escolher uma sala? Ou seja, tem quantas salas ali? Tem 3 salas. A hora que eu escolhi uma das salas, quantas alunas tem, por exemplo, na sala que ela realmente está? 18. 18. Porque eu sei que ela está lá, na sala C. Então, eu vou escolher dentre aquelas que ela está lá. Então, assim, no total de possibilidades que eu tenho aí, é 3 vezes 18. Esse seria o espaço amostral. Exatamente. Então, agora eu vou comparar o que eu quero. Ah, beleza, Alan. O que eu quero é comparar a possibilidade de uma pessoa estar dentro desse espaço amostral. Uhum. Sim. Essa é uma maneira de pensar. A outra é que o Léo começou ali, ó. Por exemplo, probabilidade da sala e probabilidade da aluna. Os dois vão dar o mesmo resultado. Né? A probabilidade da sala ser 1/3, Isso. a probabilidade da aluna ser específica, 1 em 18. Então, perceba que essa conta aqui é 3 vezes 18, que é, na verdade, esse espaço amostral que o Fábio falou, pensando de forma combinatória, né? Então, uma aluna nesse espaço amostral. E o resultado é dado. Concordam? 1,54. Beleza, beleza, povo? Dúvidas? Foi, Léo. Acho que vai dar mais uma, não? Eu estava pensando... Daquela última lá. Aquela é braba. Não, eu estava pensando em aula de probabilidade, fazer aquela do bode. Conhece a do bode? Não, fala aí. A do Pegadinha do Malandro. Tem 3 salas. Ah, tá. Não sei se vocês sabem. É uma questão de... deixa eu botar aqui. Dos aniversários. Então, são algumas coisas que são interessantes aí para professores. A primeira questão... vamos botar aqui questões interessantes a se trabalhar em sala. Uma das questões interessantes é o seguinte: quantas pessoas temos aqui? Vamos ver se isso dá certo aqui. Legal. 16 pessoas não vai dar certo, que pena. Pois é. Quando você está numa sala de aula e você... Imagina você está na sala de aula, aí o professor pergunta assim: qual a probabilidade de ter 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia, né? E aí, intuitivamente, a maioria das pessoas vai pensar assim: a probabilidade de alguém fazer aniversário no mesmo dia que eu é 1 em 365, né? Se você considerar um ano não bissexto. Então, a probabilidade de uma pessoa fazer aniversário, 2 pessoas, né, na sala fazendo aniversário, intuitivamente é baixa, né? Numa sala de 30 alunos, assim. Tá? Então, para quem não conhece esse problema, é uma coisa bem interessante a se fazer. Se você, por acaso, se você contar, né, se você souber que tem mais de 20, se tiver de 24 em diante estudantes na sua sala, você já pode apostar, tem a probabilidade maior que 50% de ter 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Tá? Então, é uma coisa que vocês podem pesquisar na internet, que é bem legal. Probabilidade de 2 pessoas fazerem aniversário no mesmo dia. Tá? Então, você vai considerar dia e mês, né? Não vai considerar o ano. Não é data de nascimento, tá? É aniversário. Então, você só considera dia e mês.
Beleza? Então, se tiver... Não, se passar, se eu não me engano, de acho que a partir 50... de 24 ou 23, não lembro exatamente. É, a partir de 23, que aí 24 já dá a barreira dos 50%. Mas, se você tiver, por exemplo, num lugar, sei lá, tem gente que vai dar aula em cursinho também, ou numa palestra, com mais de 50, vamos botar 60 pessoas, é próximo de 100% de chance. Pode Exatamente. apostar. Pode apostar. Não, é legal que eu fiz isso no Penaic, cara. Aí a turma, sei lá, tinha umas 60 pessoas, eu falei assim, eu vou dividir a turma em dois. Aí eu peguei dessa pessoa para a direita, dessa pessoa para a esquerda. Aí nos dois grupos tinham, cara. Então, é que assim, o João falou 40, pode apostar, também pode. Mas eu vou te falar, acima de 60, você pode apostar que é quase 100% de chance. É muito próximo de 100%. Num grupo de 60 pessoas, duas fazerem aniversário no mesmo dia. E o problema interessante também é o problema do bode. Ou Monte Hall, eu acho, Monte Hall. Monte Hall. Já viu essa? Não. Eu acho que é Monte Hall, cara. Deixa eu ver aqui no Google. Problema dos bodes, Monte Hall. Então, o problema é o seguinte: você tem 3 portas, numa delas tem um prêmio, o apresentador sabe qual das portas tem o prêmio, e nas outras 2 portas tem o bode. E aí o contexto pode ser variado, tá? Você pode falar assim, ó, numa das portas você tem direito a 3 desejos, sei lá. É isso aí, do gênio. Agora sim, entendi. Direito à felicidade eterna. E nos outros 2 portas você vai para o inferno, sei lá, você vai morrer, alguma coisa assim. Você pode inventar o contexto que você quiser, mas enfim, numa das portas tem um prêmio e nas outras 2 tem um bode, tá? E aí o apresentador sabe qual das portas tem o prêmio e você escolhe uma. Digamos que você escolheu essa daqui. Como o apresentador sabe onde está o prêmio, ele abre uma porta que tem o bode. Ele abre uma porta das outras 2, né? Ele abre uma porta que tem o bode. Aí ele pergunta para você. Aí vai ficar a sua que você escolheu e uma fechada, ok? Digamos que esse aqui tem o bode, tá? Tá o bode aqui, tá, eu não sei desenhar o bode. Enfim. A pergunta que ele faz é: você quer trocar de porta, sim ou não? É o frango, que seja frango. O que vocês fazem, pessoal? Vocês trocam de porta, sim ou não? Ou tanto faz? Tipo, eu escolhi essa é minha, né? Então, intuitivamente. Eu troco. Então, mas aí tem que ter uma razão para a sua ação. Se você mantiver a mesma porta e fala assim, não, a probabilidade é 50% de eu ganhar o prêmio. Então, vou ficar na minha. Ou então, vou trocar porque tanto faz. A probabilidade é 50%. Ou, eu vou trocar porque a probabilidade é maior. Ou, eu não vou trocar porque a probabilidade é menor se eu trocar, entendeu? Tem que ter uma razão da sua ação. Não pensei, nunca pensei nisso, mas eu trocaria. Mas agora eu não sei por que tô te falando isso, não. Eu nunca vi esse problema, não, cara. Que isso, Fábio. Esse problema é clássico, cara. É muito legal. Curioso, E é nunca vi. totalmente contra-intuitivo. Bom, você já falei isso, então. Então, não é para trocar? É para trocar. Ué, então, mas a minha intuição mandava trocar. A sua intuição está certa, mas a maioria das pessoas acha que é 50%. Ah, é? Mas pode perguntar, a galera responde aí. Vocês acham que é Óbvio. 50%? Quebrando a banca? Pô, vou ver o filme agora. Cara, esse problema é muito legal.
Então, assim, intuitivamente, você pensa, já que reduziu para 2 portas, agora a probabilidade passa a ser 50%. Aí não fazia diferença, né? De trocar ou não. Não é isso? Então, mas aí o que acontece? A gente sabe que a probabilidade de você acertar na primeira Era 1/3. é 1/3. Acertar na primeira é um terço. Isso. Quando você reduz a quantidade de portas, depois que você escolheu, a pergunta é: a probabilidade de você ter acertado continua 1/3 ou passa a ser 50%? Não, continua 1/3. Continua 1/3. É exatamente isso. E aí, então, se você troca, você tem a probabilidade de 2/3 de acertar. Porque um já era o bode, né? Exatamente. Então, a questão é que esta porta passa a ter 2/3 de chance de ter o prêmio. Entendeu? Sim. É porque 2 bodes em 3. É, Porque um você já sabe onde é que tá ali. exatamente. E aí você pode também ter uma outra argumentação seguinte: imagina que você tem 1.000 portas. Nossa, que louco isso, hein? Uma delas tem o prêmio. Você escolhe uma, tá? Aí o apresentador sabe onde está o prêmio, ele abre 998 portas. Fica só a sua que você escolheu e uma fechada. Você Tem que troca de trocar. porta? Sim, agora É nesse caso, óbvio que você troca de porta, entendeu? claro. Porque a probabilidade de você ter errado é muito maior do que você ter acertado. Sim. Mas esse é um problema muito legal para dar em sala de aula, né? Caraca, que louco isso. Até para explicar, até explicando, ainda é contra-intuitivo. Ainda contra-intuitivo, exatamente. Caraca, agora eu vou até estudar isso aí agora. É, E mas... vou ver o filme Quebrando a Banca, segundo o Robson. Legal, gente. Pessoal, então é isso aí. A aula de probabilidade foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente continua, tá bom? Ó, o Robson mandou aí o link. O link, beleza, vou ver, beleza. Beleza, valeu. Obrigado. Bem-estar. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu pela presença. Valeu.